Olá, para a aula de hoje eu trouxe um conteúdo que é muito importante para quem está se preparando para o vestibular, o realismo no Brasil. E se você está chegando aqui agora ao canal, inscreva-se. Todas as semanas nós temos vídeos novos por aqui. O realismo no Brasil teve início em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Aliás, Machado de Assis é o grande representante do realismo no Brasil. Em 1890, o realismo entrou em declínio por causa do surgimento do parnasianismo. O objetivo do realismo era denunciar a hipocrisia e as relações burguesas dessa época. Essa denúncia era feita através da ironia, através de críticas irônicas. Os escritores escreviam buscando a verdade, que era o produto das suas observações. Eles não tinham, nesse período, o objetivo apenas de entreter os leitores, então era uma literatura bem direcionada, eles tinham um objetivo bastante específico. Eram abordados temas como, por exemplo, os costumes da sociedade da época, os conflitos internos das pessoas, aí nós estamos falando de uma análise psicológica, e as relações sociais, as crises das instituições. E aí nós estamos falando, por exemplo, da família, da política, da sociedade. Outros temas frequentes, bastante comuns dentro do realismo brasileiro, são a não idealização da mulher. O que isso significa? Significa que a mulher não era vista como nos períodos anteriores, como por exemplo no romantismo. Era aquela mulher idealizada, que tinha um padrão de beleza, tinha um padrão de comportamento. Aqui não, a mulher é vista da forma como ela realmente é. Outro tema importante, sentimentos como amor subordinados aos interesses sociais. E isso aí faz uma referência direta àqueles casamentos realizados por interesses, de acordo com os interesses sociais, e não um casamento por amor. Outro tema importante, os heróis apresentados como problemáticos e cheios de fraquezas. Mais uma vez, percebemos aqui que não há uma idealização desse herói. Os heróis são vistos como pessoas, com defeitos, com qualidades, com problemas, com fraquezas, de uma forma bastante realista. Em relação às características estruturais da escrita, é muito forte a objetividade. Então, tudo é mostrado de uma forma objetiva, sem mostrar muito a opinião de quem escreve. A linguagem é culta e direta, e as descrições são feitas com adjetivos bastante objetivos. Um dos grandes nomes da literatura brasileira e também do realismo é o Machado de Assis. Ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros e é o grande destaque do realismo. A sua ficção é baseada numa inigualável análise psicológica dos personagens. Acredito que nenhum outro autor tenha conseguido trabalhar essa descrição, análise psicológica dos personagens como Machado de Assis conseguiu. Apesar de escrever em primeira pessoa, o escritor consegue manter o distanciamento necessário para que o narrador observe sem intervir nos fatos. Então, estamos falando aqui de um narrador observador, que faz uma análise minuciosa dos personagens. Um outro aspecto relevante do escritor é o uso da ironia como forma de crítica aos costumes da sociedade. Aliás, essa é a grande marca do Machado de Assis, essa ironia, essa sutileza utilizada para fazer essa crítica aos costumes da sociedade, costumes com os quais ele não concordava. As suas obras mais importantes são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Outro autor importante nesse período é Raul Pompeia. Ele escreveu o Ateneu, que é considerado por muitos também uma obra naturalista. E por que isso acontece? Porque o naturalismo e o realismo aconteceram mais ou menos na mesma época. Então é muito comum que esse escritor ele transite entre algumas características e outras, né? E aí transcreva isso, leve isso para a sua obra. Então vamos ver um trechinho do Ateneu. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu.
coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, no gesto das ilusões de criança educada, exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera, brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Um outro nome importante do realismo é o Visconde de Toné, que é um escritor predominantemente regionalista, e ele se destacou pela obra Inocência. Então vamos ver um trechinho de Inocência. Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima província de Mato Grosso, a entrada que da vila de Santana do Parnaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente próxima ao vértice do ângulo em que confina os territórios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, até o rio Sucuruí, afluente do majestoso Paraná. Isso é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, anda-se comodamente de habitação em habitação, mais ou menos chegadas umas às outras. Rareiam, porém, depois as casas, mais e mais, caminham-se largas horas, dias inteiros. Carinho, viajante desses alongados páramos. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber a notificação sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!